Olá família Encarando, aqui quem fala é o Davi e estamos começando mais um vídeo com o assunto do momento para você. Não há como ignorar a situação precária do Brasil no assunto segurança pública. É assalto, assassinatos e estupros em cada esquina e como se já não bastasse isso. Ainda nós brasileiros temos que nos preocupar com aqueles que supostamente deveriam estar fora de circulação e isolados da sociedade. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que o nosso governo conta para nós. E você vai saber dessa e mais verdades durante esse vídeo caprichado para você. Então pegue sua vitamina de banana com Nescau e o pão com queijo. E vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Antes de começar a descer a lenha na safadeza do nosso governo, é preciso dar alguns dados técnicos a vocês para que possamos entender a nossa real situação. Um preso, um bandido ordinário, custa em média R$21 mil por ano, o que é nada mais nada menos 9 vezes mais caro do que um estudante da rede pública. Os gastos do governo com ele mal chegam aos R$2.300 por ano. O custo de um preso em uma penitenciária federal chega a passar os absurdos 120% o valor médio de um aluno do ensino superior público no Brasil. Segundo um levantamento do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e já por uma pesquisa feita pela professora Lucélia Oliveira de Souza, de São Cristóvão do Sul, ela revelou que o estado de Santa Catarina gasta cerca de R$266 por aluno e paga cerca de R$2.034 para manter um preso, além de outros R$908 de auxílio às famílias dos presidiários. Por aí você vê porque o nosso Brasil é uma merda. Se investe mais em um vagabundo do que em um estudante. Eles dão R$908 para a família dos presidiários. Entenda bem essa parte. São R$908 pago à família dos vagabundos. Mas as pessoas que tiveram seus chefes de famílias assassinados, aquela pessoa que sustentava a casa, essa aí deve morrer de fome segundo o governo. Não é dado absolutamente nada à família das vítimas, mas a do vagabundo ela é sustentada pelo governo. Isso é ou não é tirar o valor do cidadão e dando ao vagabundo. Não é à toa que dizem que o Brasil é o país da impunidade. Essa iniciativa do governo, ao meu ver, é um grande convite ao crime, um jeito de incentivar a bandidagem. O sujeito tá ali, ele não tem boa aparência, não tem estudo, não consegue arrumar emprego. Então ele vai assaltar mesmo, na pior das hipóteses, a família dele vai receber R$900. Me diga se isso é ou não é convidar um cara a ser bandido. Se investe mais em um vagabundo do que em um estudante. E se ainda fosse do jeito que está escrito, se fosse real esses valores, que o governo gasta de R$9 a R$21 mil com um preso, nós não estaríamos nessa merda toda. Basta você ver a vida de miséria que os presos levam nas cadeias lotadas e entender que esse dinheiro de fato não vai para eles. Boa parte dele acaba se perdendo no longo caminho até que chegue aos presos. Só Deus sabe onde realmente esse dinheiro vai parar. A rebelião que deixou 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, que diga-se passagem que é o maior presídio do Amazonas. O número inicialmente era de 60 mortos. O erro aconteceu devido à violência extrema que deixou os corpos mutilados e esquartejados. Era tanto pedaço de bandido e tão pequenos os pedacinhos que acabaram sendo contabilizados mais de uma vez. O motim teve início na tarde de domingo de 1 de janeiro e só foi encerrado na manhã do dia seguinte. O incidente durou mais de 17 horas. Foi corpo voando de cima de telhado, bandido sendo decapitado. Um cenário tão sangrento que fez o filme Jogos Mortais parecer Teletubbies perto daquilo. De acordo com a informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, todos os mortos eram detentos da unidade prisional. Ao todo, 87 conseguiram fugir. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, confirmou que a chacina era resultado da rivalidade entre duas organizações criminosas. Elas disputavam o controle de atividades ilícitas na região Amazônia, a Família do Norte, FDN, e o Primeiro Comando da Capital, PCC, aliado ao Comando Vermelho, CV, no Rio de Janeiro. A FDN domina o tráfico de drogas no interior das unidades prisionais do Amazonas. Desde o segundo semestre de 2015, líderes da facção criminosa amazonense vêm sendo apontados como os principais suspeitos pela morte de integrantes do PCC, grupo que surgiu em São Paulo, mas já está presente em quase todas as unidades de federação. Esse era o início de um grande tapa na cara da sociedade, mostrando nossa dura realidade que muitos de nós já sabemos, mas preferimos ignorar. Em Roraima, o crime organizado matou no presídio de Monte Cristo mais 31 na madrugada de sexta-feira. Vários corpos foram decapitados e desmembrados, e as autoridades estaduais revisaram o número de mortos de 33 para 31. O motivo mesmo. Os pedaços tão pequenos que foram contados mais de uma vez. Relatos iniciais diziam que os mortos seriam em sua maioria ligados aos grupos criminosos Comando Vermelho, e seus aliados da Família do Norte teriam sido assassinados por detentos do Primeiro Comando da Capital, o PCC. Essa seria no caso uma retaliação à matança do Amazonas.
A tese logo foi refutada pelo ministro da Justiça Alexandre de Moraes, com base em informações preliminares que ele diz ter recebido. Ele afirmou que o ocorrido foi um acerto interno de contas do grupo de origem paulista. É claro que as autoridades vão negar até o fim a dura realidade que todos nós já sabemos, que a justiça brasileira já perdeu o pulso faz muito tempo. Ela não só não manda mais fora dos presídios, como não manda mais dentro dos presídios. É triste dizer isso, mas quem manda realmente dentro de um presídio são as facções criminosas, o crime organizado. Essa é a verdade e ela fica mais clara no próximo ataque, dessa vez no Rio Grande do Norte, na penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Lá somou-se mais de 26 óbitos, da mesma maneira dos outros casos, muitos corpos decapitados nos pedacinhos mínimos. O presidente Michel Temer disse por meio das redes sociais que acompanha a situação da rebelião no Rio Grande do Norte e informou que determinou ao ministro da Justiça Alexandre de Moraes que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do estado. Quando um cara desses fala em auxílio, eu só entendo mandar grana, só que o governo é mais liso do que eu. E de onde ele vai tirar essa grana? Lógico que é sua. Quem vai pagar pelos estragos que esses camaradas fizeram, como sempre, vai ser o gado trabalhador. Esse sempre acaba pagando o pato, seja em qual situação for. Você agora não tem que só se preocupar com os bandidos que estão soltos ameaçando sua vida. Você agora vai ter que se preocupar com aqueles que estão presos. Isso porque os senhores do mundo querem que assim seja. Preste bem atenção, você que não acredita na nova ordem mundial, em Illuminati, que acha que tudo isso é paranoia. Pense comigo em só um instante, esqueça o que você sabe ou o que você pensa saber. Vamos pensar juntos, nós dois não sabemos de nada. Vamos pensar agora juntos. Se você quer leis mais duras para vagabundo, se o governo tá ali para representar você e eu, as autoridades, de PM a delegado federal, todos estão indignados e sobrecarregados com os vagabundos. Tem mim vagabundo que é preso porque quando estão presos, que deveria trabalhar, era para estar com as bolas de ferro nos pés e acorrentado e botar para trabalhar. Mas não, quando tá preso tem almoço, tem janta, tem merenda, ainda tem visita íntima. Que o cidadão que paga seus impostos, quer dizer, e quando é solto, não vão procurar a igreja para orar não, nem para rezar não, vão para praticar assalto, porque um satanás desse daqui, que pegou o cidadão, que colocou de joelho, não se abra não que eu tô falando com você, então não se abra não, seu vagabundo, se fecha. Então é desse jeito que eu trato. Quem tem que ser bem tratado é cidadão que trabalha, que merece todo o respeito, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Mas o satanás desse daqui, tá certo? Satanás desse daqui com a arma dessa na mão, ele bota de joelho e mete a mão na cara e mata. E quando pensa que não, tá solto. Tentaram reagir contra a polícia? Não é nem besta. Se tivesse tentado reagir contra a polícia, estavam todos dois com paletó de madeira. E eu não tenho medo de falar, não, porque se eu não tivesse medo aqui de defender a sociedade, eu não teria escolhido essa profissão que eu tanto amo e honro. E nós estamos aqui, Cleber Oliveira. Agradeço o trabalho da imprensa, mas isso aqui estou falando não somente uma autoridade policial, não. Estou falando também como cidadão, onde a gente tem família, e nós vimos aí a sociedade realmente sofrer. Meu obrigado. A composição que fez o trabalho, excelente trabalho no dia de hoje. Soldado Mesquita, soldado Barroso, soldado Tagino, os meus guerreiros da nossa Polícia Militar. Eu quero também agradecer aqui a nossa Polícia Civil, em nome do Dr. Júnior, porque nós trabalhamos, o nosso trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil é feito. Eu não estou ocupando aqui nem advogado, não culpo o Ministério Público, Ministério Público, que eu vejo é exatamente essas leis que têm que ser mudadas para que esses indivíduos possam passar mais tempo, que seja mais rígida, para que esses caras passem mais tempo presos, meu irmão. Porque hoje nós vimos aí a sociedade, tá certo? Cidadão sem chamar de vagabundo. Fazer a primeira revista, encontramos essas drogas aqui, ó, cocaína e crack. Cocaína e crack já embalado para a venda. Ao fazer uma revista minuciosa na residência, encontramos mais de 2 quilos de maconha, encontramos 1 quilo de pasta base, meio quilo de pasta base, meio quilo de crack, encontramos várias trouxinhas, porque se você faz uma reação química, você transforma a pasta base em cocaína, encontramos várias trouxinhas também de cocaína, encontramos um revólver calibre 357, munições calibre 380, a mesma utilizada em assaltos, que tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos. Encontramos mais de 17 munições, mais de 30
46 munições deflagradas de 38, 17 munições 357, 6 munições de calibre 32, quer dizer, esses indivíduos tinham armas de todos os calibres na casa deles. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores, lá no Pomeri. No entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um 357, com 3 quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler para não dizerem. Analisando minudantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que por hora não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Nesse final de semana, o promotor que estava de plantão aqui era um promotor de Marcelândia e era a juíza de Colíder. Os dois acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. O mínimo que tinha que ter ficado era 5 dias para tentar a internação de 45 a 90 lá em Cuiabá. Tinha que ter vaga para esse tipo de criminoso. A partir de amanhã, se menores estiverem montando uma boca de fumo ali na praça, uma banca para vender menores, a população não procure a polícia tem feito o seu trabalho. Isso daqui é trabalho da Polícia Civil, é trabalho da Polícia Militar. Em menos de 24 horas, soltar esses menores é dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, vocês podem andar armado com arma de uso restrito, vocês podem vender maconha para as crianças nas escolas, vocês podem vender cocaína para as crianças na escola, vocês podem viciar os adolescentes, vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a Polícia Civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. Só que eu quero dar um alerta: a população vai sofrer e muito. Porque a partir do momento em que você diz para os menores, vocês não serão mais presos, esses menores vão entrar na sua casa com essa arma aqui, com a arma dessa aqui que é 357, vão assaltar vocês. Então, quando vocês tomarem um tiro de um menor desse, vai ficar solto. A Polícia Civil não vai ficar indo atrás de todos esses menores para eles ficarem soltos. Qual o motivo? Então, a população vai sofrer um pouco agora com os menores. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a população vem bater na delegacia, a população vem bater no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil. E ninguém vai bater lá no fórum, porque quem atende o povo é a polícia. Quem atende o povo 24 horas é a Polícia Civil, é a Polícia Militar. No fórum ninguém atende a população. Então a população vem cobrar da polícia e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Então, a partir do momento, se tiver menores vendendo droga lá na praça, com a banquinha, como se tivesse desse jeito, procure a justiça. Não é para procurar a polícia. Então, eu lamento muito uma situação dessa, o crime só pode prosperar. Essa quadrilha aqui, ela tem um chefe. E o chefe dessa quadrilha é um criminoso extremamente violento, que já tentou matar pessoas, já matou pessoas, é um criminoso que já fez assaltos, inclusive fez um assalto em frente ao Colégio Visão. O chefe dessa quadrilha é esse. E o chefe dessa quadrilha, ele só usa menor para vender. E os menores aceitam porque ganha dinheiro e tal. Então, a partir de hoje, o crime vai prosperar. Porque não tem como, se não prender os menores, que são criminosos, reincidentes, esses menores há menos de 10 dias foram presos aqui na delegacia por tráfico. Então, população, vocês me desculpem, eu gostaria de encerrar pedindo ao meu chefe que me transfira para uma delegacia onde os bandidos, para uma cidade onde os criminosos sejam maiores,
ou seja, o menor, às vezes fiquem presos, porque senão vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque para quê? Para quê? Ficar fazendo esse esforço total, ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Não, para mim já chega. Se essa é a verdade, quem está impedindo que se implante prisão perpétua com trabalhos forçados ou até mesmo a pena de morte? Quem é que não quer que o Brasil deixe de ser um país sem segurança? Se o povo quer e as autoridades também querem, quem impede que nós façamos leis mais duras? Raciocine um pouco sobre essa questão, e com certeza você vai mudar o seu conceito sobre os senhores do mundo. Os senhores do mundo fazem isso para nos deixar em uma situação desesperadora. Assim eles podem estabelecer a ordem através do caos. Desesperada, a população vai exigindo que o governo vá privatizando as coisas, entregando o Brasil de graça para eles, os senhores do mundo. Eles compram através de suas empresas multimilionárias. O caso dos presídios é um bom exemplo de privatização. A revista Super Interessante já lançou matérias e afirma que essa tendência de privatização não é só uma coisa para ser implantada no Brasil, mas é uma tendência mundial. Ou seja, será empresas fazendo o papel que deveria ser dos governos, e isso em escala mundial. Uma ideia que ninguém aprovaria algumas décadas atrás. Mas como está tudo um caos, os países cada vez mais endividados, a população hoje não só está pronta para isso, mas como ainda exige que os governos façam isso o quanto antes. Fazendo dessa maneira, as próprias pessoas pensam que vão pagar menos impostos. O gado sobrecarregado, cansado com a carga que tem nas costas, sempre pensa que essa será uma maneira de aliviar um pouco essa carga, mas sempre acabam carregando mais peso ainda em suas costas. É por isso que os senhores do mundo o chamam de gado. Eles chamam nós de gado. Seria muito simples resolver esses problemas se de fato houvesse boa vontade, se não existisse os senhores do mundo. O sistema penitenciário no Brasil funciona hoje da seguinte maneira. Imagine agora um cara que é metido a bandido. O cara é o maior covarde, bate na mulher, rouba galinha e paga de machão, mas basta você bater o pé que ele corre. É um grande borra-botas. Esse cara inventa de roubar uma galinha de algum político. Imediatamente ele vai preso. E chegando no presídio um cara desse tipo, e isso, meus amigos, eu digo a você com toda certeza, sem achismo. Eu vi isso diretamente de pessoas que estiveram presas por vários anos e relataram como funcionam as coisas lá dentro do presídio. Amigos meus de infância que, por não terem uma boa família bem estruturada, é por isso que eu digo que a família é a base de tudo. Poderia ter sido eu um deles, mas graças ao exemplo do meu pai, que sempre me ensinou a moral desde o começo, eu nunca corri para esse lado. Mas eu conheci essas pessoas ainda garoto, e eles eram exatamente como eu, tinham os mesmos sonhos, gostavam das mesmas coisas. Mas ao contrário de mim, eles não tinham bons exemplos dentro de casa. E isso faz toda a diferença. É por isso que eu odeio essas pessoas que são contra a família. Não há como não sentir ódio por esse tipo de gente. Ah, Davi, mas você é cristão, não tem que sentir ódio. É claro que nós sentimos ódio. Nós somos cristãos e não santos. Entendam isso. É muito difícil você ter certeza que uma coisa realmente é daquela forma e vir outra pessoa totalmente desequilibrada, porque foi estuprado quando era criança, porque teve uma família porcaria. Acha que todas as famílias são do jeito que foi a dele. Não é assim, meu amigo. Não é. E você escuta isso e tem que ficar calado. É realmente complicado. Mas enfim, voltando ao assunto. Essas pessoas que fizeram parte da minha vida na infância me contaram toda a história. E não é matéria de jornalista da Globo, nem nada do tipo. São relatos inéditos e exclusivos que vou contar pra vocês. Escute bem. Quando o cara é metido a bandido e cai dentro de um presídio, a sensação dele é a mesma de um boi indo pro matador. Ele sente que vai morrer, o coração dele quer sair pela boca a cada momento. E quando ele é colocado em uma cela que podemos chamar de cela de espera, onde fica todos os novatos até ser decidido para que pavilhão ele vai, os presos que estão lá do outro lado, que já estão na cadeia há muito tempo, já começam a fazer o chamado terror psicológico. São ameaças do tipo: vou te matar quando você vier para esse lado. Gostei de você, você vai ser minha putinha. Entre outras coisas. Quando finalmente é determinado o pavilhão que o cara vai ficar definitivamente, ele tem duas escolhas. A primeira, ele vira quenga dos outros presos e começa a dar a bunda e lavar a roupa dos caras. Ou ele vira bandido de vez. Não tem meio termo. É uma coisa ou outra. Alguns que têm conhecidos, amigos ou dinheiro, alguém da família lá dentro, esses conseguem ficar mais de boa. O cara que tá lá dentro e tem algum respeito, esse aí põe a mão sobre você e diz: esse é meu, e ninguém vai mexer com você. Se você tem grana pra gastar, pra dar presentinhos, pra pagar lanche pros caras lá dentro, aí você também tem uma escapatória. Mas como o nosso exemplo, quando você é só um ladrão de galinha, é o que eu falei, não tem meio termo, não tem chororô. Se você pisar em alguém sem querer quando for ao banheiro, prepare-se, porque você vai apanhar de todos pra aprender a não dar vacilo. Eles chamam de cobrar vacilo. Pisou em alguém, vão cobrar vacilo de você, você vai apanhar de todos os presos lá dentro. E não pense que é uma pisinha normal. É uma pisa de criar bicho, meu amigo. O cara nunca mais tem saúde. Isso sempre acontece se você roubar, se você desrespeitar a esposa de algum detento ali.
Você vai apanhar de todos, essa é a lei dentro dos pavilhões. Pode ter alguma mudança pequena ou outra, dependendo do chefe do pavilhão. Mas no geral é essa mesmo. Cada pavilhão tem um chefe, e esse é o bandido mais bem sucedido ou perigoso, ou membro de alguma facção. Ele é quem dita as leis dentro do pavilhão dele, e todos têm que cumprir. Você não tem direito de escolha. Quando tem briga, por exemplo, o diretor do presídio cobra dele. Se ele não conseguir botar moral dentro do pavilhão dele, o diretor do presídio pode tirar algumas de suas regalias, como televisão, celular, videogame, visita íntima, entre outros. Mas Davi tem essas coisas dentro do presídio? Tem, meu amigo. Lá dentro tem absolutamente quase tudo que tem aqui fora. Apenas custa um pouco mais caro. Um vizinho meu que é um comédia bateu na mulher. Ele foi preso. Ele me disse que pagava um valor por mês ao cara da cantina e a comida dele já vinha separada. Dentro do presídio o dinheiro tem mais valor do que aqui fora. É um bem essencial para se viver ali dentro. Passada a primeira semana, você já começa a ficar por dentro de todos os esquemas ali dentro. Agora é que começa realmente o seu curso intensivo de bandido. As oportunidades aparecem por outros bandidos que pegaram penas longas. Um cara que foi preso, por exemplo, por tráfico, ele pega 10 anos de cadeia. Ele sabe que você vai sair daqui a 3 meses. E aí ele te faz uma oferta. Ele vai te passar o contato dele. O cara vai te dar toda a matéria-prima para você vender. As drogas, cocaína. O cara vai passar isso para você. Vai te dar o ponto para você vender. Tudo que você vai precisar dar em troca de toda essa ajuda que ele vai te dar é dar 30% do lucro para ele. Só isso. Você vai prestar contas direitinho como qualquer empregado presta a seu patrão. Se você esquecer de fazer isso, pode ter certeza que você não vai durar muito tempo vivo. Se você, no caso, não quer se envolver nisso, quer entrar em uma quadrilha, por exemplo, de assaltantes, também será uma ótima maneira de começar sua vida de bandido. Outra forma também muito requisitada para subir no nível da bandidagem é se tornar um assassino de aluguel. Segundo o depoimento dos caras, eu vi que se pode tirar até 10 mil reais para se realizar um servicinho desse tipo, dependendo de quem você vai assassinar. É dessa maneira que aquele cara que entrou ali para cumprir uma pena de 3 meses por causa de uma galinha, um cara que nem tinha vício em droga nem nada do tipo, mas ele passou 3 meses junto com traficantes, assassinos, líderes de quadrilhas e estrupadores. Depois de 3 meses desse curso intensivo para bandidagem, que é isso que o nosso presídio é hoje, inclusive são chamados pelos meliantes de escolinha. O ladrão de galinha covarde que só batia em mulher tornou-se literalmente uma ameaça à sociedade. Aquele mesmo cara que se você batesse o pé ele corria, agora virou um assassino de policiais e ganha a vida traficando. Ele não teme mais nada porque todo o pouco orgulho que ele tinha, a pouca decência, foi toda destruída dentro daqueles 3 meses. E é essa a realidade, meu amigo, dos nossos presídios. Uma verdadeira escola para bandido. Torna quem é ruim pior. É essa a verdade. Não tem meio termo. Aqui não tem meias palavras. Eu digo toda a verdade na cara de quem quer que seja. O presídio de hoje torna quem é ruim pior. Esse é o erro de querer recuperar gente ruim. Se havia uma chance de recuperar alguém, seria na hora que o cara ainda era um ladrão de galinha. Depois que esse cara cometeu o primeiro estupro, depois que ele cometeu o primeiro assassinato, depois que ele estiver matando e roubando, aí, meu amigo, não tem mais salvação. Não se recupera um cara desse tipo, ele já tem a cabeça dele. Ah, mas tem exemplos de caras que pararam com isso, era assassino, traficante, mas hoje é outra pessoa. Aí eu te pergunto, será que é justo? Deus ensina a perdoar, mas você tem que pagar pelo seu pecado. As vidas que ele destruiu, tantas vidas que se perderam por causa dele. E aí, como é que ficam? Quem tem que perdoar ele é Deus. Nós o perdoamos deixando ele vivo, mas ele tem que pagar pelo crime dele. Na minha opinião, um cara que comete algum desses crimes deveria passar sua vida toda trabalhando em campos de trabalho forçado. Eu já falei isso aqui. A renda toda do trabalho dele seria passada às famílias da vítima, até seu último dia de vida. Mas ao invés disso, o governo paga até R$900 para ajudar a família do criminoso e deixa a família daquele pai de família assassinado passar fome. Esse é o sistema que está implantado hoje. É uma fábrica de bandido. Se põe no lugar de um filho que tem seu pai, que é um comerciante, que é um trabalhador normal, um peão em uma fábrica. Esse adolescente, esse pré-adolescente tem seu pai assassinado e vê sua mãe, seus irmãos passando fome. E aí ele lembra que aquele bandido foi preso e a família dele, por sinal, mora perto dali. Está sendo sustentada por R$900 do governo. Mas a família dele, que perdeu o seu teto, agora está passando fome. O que é que esse cara pensa em fazer? O que é que essa criança pensa em fazer? Como é que ele olha para a autoridade do Brasil? Você entende, meu amigo? É uma fábrica de bandido. Aquele jovem que ia ser alguém na vida começa a virar totalmente a cabeça, até porque ele não tem maturidade para raciocinar ainda, não tem quem ajude ele. Ele acaba virando bandido. E aí vira aquele ciclo vicioso, um bandido vai gerando outro bandido. O sistema hoje que temos de presídio, na verdade são bombas prontas para explodir a qualquer momento. Quem manda em um presídio não são as autoridades, mas sim as facções criminosas que estão nele. Se você acha isso um exagero, escute uma matéria que eu li há muito tempo navegando pela internet. Me desculpe, mas não lembro onde foi. Se alguém reconhecer, deixa o link aí para eu colocar na descrição do vídeo. Mas a matéria eu me lembro bem do que se tratava.
Uma diretora de presídio em um estado, uma novata que chegou com aquela vontade de ser a diferença no trabalho. A realização de um sonho que ela tinha desde criança quando assistia séries como Giban. Ao assumir seu lugar de diretora de presídio, ela percebeu que os criminosos continuavam cuidando dos seus pontos de tráfico e encomendando assassinatos. Isso através de celulares. Não importava como se vigiasse, sempre de alguma forma os celulares entravam no presídio. Cansada disso, ela começou a pesquisar e descobriu que existiam antenas que bloqueiam sinais de celular por vários quarteirão. E aí estava uma solução que a inteligência do nosso governo nunca pensou. Entre aspas, né? Lógico. Era só instalar uma dessas antenas para deixar a sociedade em geral mais segura e livre da influência desses bandidos perigosos. No mesmo dia que ela instalou essa antena salvadora, os advogados dos criminosos das facções pediram para falar com ela pessoalmente, prevendo ela que ela no mínimo seria ameaçada. A diretora gravou toda a conversa e de fato os criminosos disseram que ela deveria tirar aquela antena para o próprio bem dela. Corajosamente a diretora se recusou e sabendo que eles agora iriam querer a morte dela, ela colocou escutas nas salas de visitas dos presos e começou a monitorar as conversas deles em busca de uma prova. Não passou 3 dias, um dos criminosos pediu a seu advogado que encontrasse um de seus capangas e desse a ordem de eliminar ela até o final de semana. A diretora juntou todas as gravações e pediu às autoridades competentes maior proteção. E imagine o que essas autoridades disseram a ela. Imaginem, ela não poderia ser atendida porque conseguiu as provas de forma criminosa, e se ela levasse isso adiante, ela é quem poderia ser processada e consequentemente presa. Veja só que merda de país em que nós vivemos. Eu sei que você não deve ser um adivinhão, mas com certeza já sabe o que deve ter acontecido com essa diretora. Ela foi assassinada em uma manhã quando entrava em seu carro para ir trabalhar. O novo diretor que assumiu removeu a antena antes mesmo de pôr o primeiro pé no presídio. A mídia e as autoridades competentes simplesmente fecharam os olhos para o caso. Eles continuam falando até hoje em comprar equipamentos milionários para detectar celulares, enquanto tudo o que precisava era uma simples antena. A população clama por segurança, outros intelectuais falam que a culpa é da educação. Eu concordo que com a educação nós poderíamos diminuir esses crimes em mais de 80%, mas lógico que isso é a longo prazo. Nós precisamos de uma medida urgente porque a população não aguenta mais relatos como esse, cara. Ninguém aguenta mais isso. É todo santo dia mais e mais famílias sendo destruídas por vagabundos. Pais de família perdendo a sua vida, policial escondendo a farda com medo de tomar tiro na cara. Veja esse triste exemplo do que eu estou falando. Luiz Carlos Gomes da Silva Filho tinha 29 anos e era casado. O policial estava desde 2009 na corporação. Ele trabalhava no Comando Geral da Brigada no centro de Porto Alegre. Ontem, por volta das 3 da tarde, ele estava nesta rua, no bairro Cavalhada, na zona sul da capital, quando decidiu abordar um veículo. Toda a ação foi registrada neste vídeo feito por moradores e divulgado nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que o policial, de camisa vermelha, aborda os suspeitos. Ele não usava farda porque trabalhava na seção de inteligência da Brigada Militar. Ele teria desconfiado do comportamento dos homens que estavam no carro. Então, conferiu a placa e viu que se tratava de um veículo roubado. Pelo rádio, avisou da abordagem e pediu apoio. Começa uma discussão. Os 2 homens não obedecem à voz de prisão. O policial dispara a arma. O tiro atinge a perna de um dos homens. Minutos depois, o suspeito ferido parece procurar algo dentro do carro. O policial tenta impedir. Os 2 seguem discutindo, até que o homem de branco volta para o carro, pega a arma e dispara. O momento em que o policial é atingido não é registrado no vídeo, mas em seguida se vê o policial no chão e os criminosos fugindo do local. O carro foi localizado momentos depois, abandonado. O reforço policial chegou, mas já era tarde demais. Silva Filho morreu a caminho do hospital. O policial inteligente hoje, ele sabe que se usar a arma que tem na cintura, quem vai preso é ele. Muita gente que não entende nada de lei diz, mas se fosse eu dava um tiro na cara. Esse policial é um bunda mole, ele devia ter atirado. Mas a verdade, meu amigo, é que ele já estava com medo do processo que ia tomar por ter atirado na perna do meliante. A lei, do jeito que ela é feita hoje, ela protege o bandido, isso é fato. Geralmente nos meus vídeos, quem acompanha o canal sabe disso, eu gosto de passar sempre um fio de esperança no final de cada vídeo. Mas quando se fala de segurança pública do Brasil, é difícil você encontrar uma maneira de melhorar as coisas, porque os senhores do mundo não fizeram isso de uma hora para outra.
Foi ao longo de muitos e muitos anos enganando o povo através de seus políticos corruptos, vendidos, que foram comprados por eles, pelas empresas deles. Eles foram aos poucos fazendo lei, moldando a nossa Constituição, até chegar na merda que está hoje. Então qualquer presidente que entre agora não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. Vai ser muitos anos para se mudar isso. Isso é fato. E para piorar, como os senhores do mundo existem, cada político que tenta realmente fazer alguma coisa acaba morrendo. E os que estão hoje acabam se corrompendo. No entanto, dentro das escolhas que nós temos hoje, eu vou votar em Bolsonaro. Apesar dele não ser nada de mito, e nem de longe parecer com Enéas, nesse momento, do jeito que as coisas estão, com as opções que nós temos, ele é a melhor escolha. Nós temos que votar em Bolsonaro. Eu acredito que pelo menos nesse quesito segurança pública vai ser melhor para todos nós brasileiros trabalhadores, eu tenho certeza disso. É claro que se os senhores do mundo também permitirem, porque vocês sabem que existe aquela possibilidade de acontecer um acidente daquele tipo que aconteceu com Eduardo Campos, ou até mesmo dele acabar tendo que se dobrar. Mas enfim, é isso aí, dentro do que nós temos para escolher é a melhor escolha. Nós estamos limitados a isso. Como eu falei, os senhores do mundo querem o Brasil dessa forma, para que assim eles possam entrar aqui e levarem o que eles quiserem, trazerem para cá o que quiserem também. Como o Dr. Enéas disse muito antigamente, o Brasil é hoje uma grande colônia. É capital internacional, é o poder mundial apoderando-se das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Inclusive, galera, esse canal aqui que você está vendo está fazendo bons vídeos sobre o Dr. Enéas. Eu recomendo que você assista para você entender melhor a situação que o Brasil se encontra e o porquê disso. O link vai estar na descrição do vídeo, junto com todas as fontes das matérias que eu usei aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer era isso aí. Espero que todos tenham entendido e Bolsonaro 2018 é a nossa melhor escolha. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça de compartilhar e deixar aquele like, vamos rumo aos 100 mil inscritos. Se não fossem as perseguições que me obrigaram a criar 3 canais, esse que nós estamos falando agora já é o 3º. Nós já teríamos essa marca de 100 mil inscritos desde o ano passado. Mas enfim, é aquela história. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica. Quem quiser dar uma força no canal, quem puder dar uma força, faça uma doação no Patreon. Uma galera aí pergunta se tem outra maneira de doar. Eu agradeço a todos, mas por enquanto essa é a única maneira. É muito fácil, tem um tutorial aí se você não sabe fazer. É muito simples hoje, pessoal. Nós temos que nos modernizar, afinal de contas, não é? Então para você que não vai sentir falta de 10 ou 20 conto, dê uma passadinha no nosso Patreon. Se você não pode, não tem problema, galera. O seu view toda semana, o seu like, sua compartilhada ajuda tanto quanto quem doa. Não fique com isso na cabeça, o importante é nós estarmos juntos, seja liso ou com dinheiro, nós sempre estaremos juntos. Então que o Senhor Yahushua, ou Jesus, como preferirem chamar, acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Nós encontraremos no mesmo dia e no mesmo horário da próxima semana, se assim o Criador permitir. Então até lá, sempre encarando o sobrenatural.